Agenda um bate-papo sobre solidão e depressão. Eu recebo aqui para esclarecer as nossas dúvidas o doutor Márcio Bassi, que é psicólogo. A gente conversa ainda para esclarecer as nossas dúvidas com a Alessandra Von, que é chefe de cozinha, e vamos falar também com a coach e professora de balé, Celi Carlos, que está aqui no nosso estúdio. E agora a gente fala sobre solidão e depressão. Você pode participar ligando 0 operadora 11 3337 5886 ou pela fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/nosso PGM. Eu recebo aqui no nosso estúdio para conversar com a gente a Alessandra Von, que é chefe de cozinha. Tudo bem, Alessandra? Tudo, e você? Boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Estou recebendo aqui também, para bater papo com a gente, a Celi Carlos, que é coach e professora de balé. Tudo bem, Celi? Tudo bom, Jane? Prazer te receber aqui novamente, viu? Muito obrigada. O prazer é meu, viu? Obrigada. E a gente bate papo também com o doutor Márcio Bassi, que é psicólogo. Tudo bem, doutor? Bem, prazer estar aqui recebê-lo novamente também, viu? E a gente vai bater papo sobre um assunto tão importante. Eu vou começar perguntando para o doutor, eu queria que ele trouxesse para nós uma introdução sobre que momento a gente vive hoje, quando a gente fala a respeito da depressão. É interessante a gente falar, porque eu apresento o programa há 10 anos, vai ser o 11º ano, e no começo, eu me lembro que quando a gente trazia essas pautas, as pessoas ainda tinham um pouco de preconceito quanto à depressão. As pessoas falavam, a depressão é doença de rico, é coisa de quem não tem o que fazer. E o tempo foi passando e a gente foi vendo como esse foi o mal do século, como se falou em depressão e como uma das principais causas de afastamento no trabalho tem a ver com depressão. Fala um pouco sobre o contexto que a gente vive hoje, doutor. A sociedade hoje, ela implica uma perfeição que não existe. Seja um casamento, seja um trabalho, seja físico, né? Estava ouvindo o relato aqui, achei muito legal. Querendo ou não, as pessoas procuram essa perfeição. E quando elas não alcançam, fica uma sensação de vazio. A sociedade hoje anda nessa neurose de uma forma muito acelerada. Isso causa uma angústia, uma tristeza profunda, porque se eu não consigo algo que todos conseguem, então a culpa é minha. Se a culpa é minha, então eu sou o fracasso, eu sou eu. E isso vai gerando uma depressão constante. Estou falando de forma muito generalizada. A sociedade é uma sociedade hoje depressiva. 1/3 da nossa população é depressiva. E desse 1/3 da população aqui no Brasil, 15% migram para o suicídio. Uau, é muita coisa. É um número e infelizmente o número de pessoas que procuram ajuda ainda não é considerável, né? Não é. Perto do todo, né? Porque até na área da saúde há muito preconceito ainda. Tanto com o paciente psiquiátrico quanto a doença em si. Muitas pessoas que não lidam com saúde mental dentro da área da saúde veem a depressão como uma frescura. E aí, quando ficam doentes, se percebe a realidade dessa patologia. O quanto isso é sério. Eu vou conversar um pouco agora com a Alessandra. Alessandra, mais uma vez é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu de estar aqui. Com certeza, muitas pessoas que nos assistem já te reconheceram, né? Porque a gente te vê sempre na TV. Ela é filha do Rony Von. E eu queria começar entendendo... Chefe de cozinha também, está sempre em algum canal. Eu queria começar entendendo um pouco a sua história. Por que você teve depressão? Eu tive vários episódios de... Eu sempre fui mais tristinha. Não vou dizer que eu era depressiva, mas eu sempre fui mais tristinha. E houve um momento em que eu tive... Na sua família você percebia que você era um pouco diferente disso? Embora eu seja muito alegre, expansiva, brincalhona. Eu tenho uma... Assim, eu tinha, hoje eu não tenho mais, porque eu me cuido muito. Eu tinha aquela sementinha da tristeza. Meio que melancolia, talvez? Uma culpa de não estar sempre... Por que eu não acho graça no que todo mundo acha graça? Por que a vida não tem o mesmo colorido para mim? Mas eu sempre levei isso de uma forma mais tranquila. Mas você percebia isso desde sempre? Sempre, sempre. Até que eu tive um episódio... eu tive uma cirurgia de coluna. Eu precisei botar 8 pinos na coluna. E eu... Faz tempo? 10 anos. Então, super jovem, então. Super jovem, eu tinha 38 anos. Ninguém imaginava que fosse necessário uma coisa dessa. Trabalhando, eu tive um deslizamento da coluna, passei uns dias internada para ver se aquele quadro regredia, não regrediu. E, de repente, eu me vi da noite para o dia inerte, sabe, incapaz e com dor. E eu descobri que a dor é a maior solidão que você pode ter. Porque ninguém acredita na tua dor. A dor é egoísta, a dor é só sua. E eu tive dor durante 3 anos, ininterruptos. Então eu tinha insônia,
Eu parei de trabalhar, eu comecei a engordar. E daí eu imagino que talvez até você tenha se cansado em algum momento de falar que estava com dor, né? Exatamente. Porque eu acho que você pensa, poxa, de novo eu vou falar que eu tô com dor, né? Mas era uma coisa incrível. Eu ia sentar e falava, ai, que dor. Porque travava, né? É uma prótese que você tem na coluna, você deixa de ter aquela fisiologia. Uhum. Aí eu fui melhorando, voltei a trabalhar. Foram 3 anos assim, então? 3 anos. Deprimida de não abrir a janela. Uau. Não tomar banho, sabe? Usar pijama. Foi muito ruim. O quadro real de depressão real. Que a gente escuta os psicólogos falarem, né? Aquela coisa de ideação de morte. Porque você pensou em se matar? Muitas vezes. Você morava com quem? Eu morava com meu filho, né? E com o meu companheiro. Então, mas assim... Eles percebiam o quão grave as coisas estavam? Acho que o momento mais grave foi quando eu sempre amei animal, bicho, amo, sou cachorreira, pego cachorro na rua, e eu tinha um cachorrinho. E um dia alguém fez uma reclamação do cachorrinho, como se ele tivesse feito alguma coisa de muito errado, e aquilo eu assumi como fosse para mim. E o meu primeiro impulso foi de querer estraçalhar esse cachorro, né? Eu consegui segurar, mas a hora que eu percebi que eu tive esse impulso, eu quis morrer, sabe? E aí foi aquele corre-corre, aí eu fui para um psiquiatra, eu tive muita questão de ideação mesmo, de falar, não, eu vou tomar esses remedinhos, ou eu vou me jogar daqui de cima. Você falou para alguém enquanto isso acontecia? Não. Pelo menos... sua família provavelmente não imaginava que estava nesse ponto. Ou talvez eles percebessem. Assim, imaginam, assim, você tá tristinha, você não vem mais em casa, o que aconteceu? Ou se não, lá vem a Alessandra de novo falar de dor, né? E quando eu comecei a superar isso, eu tive um acidente de trabalho. Trabalhando como chefe, né? Como chefe, eu fui fazer um coquetel pequeno para poucas pessoas. Você tinha voltado recentemente? Recentemente, não fazia 6 meses. Eu tinha dispensado a equipe que estava comigo, né, a garçonete e tal, e eu peguei a bandeja, porque eram taças de vinho e tinha vinho. Eu falei, isso vai manchar. Peguei essa bandeja, tropecei e caí. Caí e quebrei a bandeja no meu rosto. E eu fiz 3 cirurgias, 3 reconstruções faciais. E aí, a revolta e a depressão de novo, porque eu estou me reerguendo e aconteceu isso. Mas isso acabou me fazendo pensar, o que Deus está me mostrando? Né? Tem alguma coisa que está na minha cara e que eu não estou vendo. O que eu tenho para aprender com essa situação? O que eu tenho para aprender? E assim, não é por que comigo, mas para que comigo, né? Para que eu estou passando por isso? Uhum. Né? E aí, eu fui melhorando novamente, aí comecei a fiz um treinamento de inteligência emocional, melhorei, sempre com terapia, acompanhamento médico, psiquiátrico e tal. E aí foi o auge. Eu tive uma tuberculose ganglionar. Tudo seguido? Seguido, a cada setembro. Uau. Foram assim 3 setembros, não seguidos, mas a cada 2 anos, né? E essa tuberculose ganglionar, que é a mesma que a simária, tá? Simária, né? Isso. Só que eu levei mais de 4 meses para descobrir e eu fiquei doente e parei de trabalhar novamente. E aí engordei mais. E fiquei mais deprimida e mais triste. E quando eu descobri, assim, depois de várias internações, sem saber exatamente o que eu tinha, que saiu o primeiro resultado, eu tinha um nódulo no pulmão e nódulos no mediastino. E a primeira impressão que você tem é que você tem um câncer, né? A primeira coisa. E foi numa sexta-feira, aí eu passei o fim de semana inteiro muito triste, deprimida, e você vai se consumindo. Porque é uma dor que chama outra dor, você não vê solução, você não vê luz. Nada vai ficar bom, nunca. E é tão interessante que eu comecei a fazer terapia, né? Faço terapia há muitos anos, mas eu fiz uma terapia específica em que a gente faz um teste, eu não sei, o doutor pode me dizer, um teste sobre como está, né, o seu grau de depressão. E assim, o meu naquela época era o que tinha de pior. O pior estágio. Pior estágio, quando você não vê mesmo solução. E aí eu resolvi, aí depois eu fiz uma cirurgia do pulmão, descobri o que eu tinha, que era tuberculose, passei o tratamento, eu fiz um apelo na internet. Eu tive essa coragem, fui muito criticada pelos próximos, mas foi assim, a minha salvação, né?
Eu fiz um videozinho dizendo que eu estava triste, deprimida e gorda. Nas redes sociais? Nas redes sociais. E a sua família falou, não se expõe, não faz isso. Não se exponha, você é filha de um artista, como é que você faz isso? Eu preciso de ajuda. Tinha uma cobrança para que você tivesse a vida perfeita? Você tem que ser feliz pela sua história, pela sua família? Eu tenho que ser perfeita, você cresceu tem que ser bonita, na TV, a gente sabe quem é você. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ser a princesa, né? Vou ter que te cortar nesse momento, doutor. Tudo que o senhor falou agora há pouco, né? A cobrança da sociedade, né? Ainda mais ela carregando sempre isso de ser filha de quem é, na verdade, Alessandra. Acho que é inevitável a gente te associar a ele, né? É inevitável. É essa cobrança que especificamente é dessa maneira na vida da Alessandra, mas na vida da maioria das pessoas que têm depressão, acontece também, né? Acontece isso de ser magra, eu acho que é para todas nós, para todas as mulheres, todas. Né? Não é só as mulheres não, né? Vamos colocar os homens também, por incrível que pareça, a taxa de homem que se suicida por causa de estados depressivos é maior que mulher. Mais homens que mulheres. Mais homens que mulheres. Essa cobrança também pega muitos homens, então? Pega, porque querendo ou não, há uma cobrança de que você tem que ser o top, né? O cara, você tem que conseguir tudo que a vida lhe propõe. E hoje tem muitas opções que a vida propõe. Só que nem todas faz parte, você consegue alcançar, está ao seu alcance. Muitas você vai ficar aquém. E aí você tem que trabalhar a sua realidade, sentir-se bem com aquilo que você conquista, com aquilo que você tem. Mas é difícil, porque entre o real e o ideal há uma distância muito grande. Uhum. É verdade. E aí, continua contando pra gente essa história, Alessandra, depois da... Aí eu fiz esse apelo, eu estava com quase 100 quilos, né? E a primeira pessoa que entrou lá, além de muita oração... Você usou a palavra gorda? Você falou desse jeito? Exatamente. O título tá lá, tá no meu Face. É Gorda, Depressiva e Doente. Né? Aí tem sempre aqueles haters que falam um monte de coisa, mas foram 3 pessoas que entraram naquele momento para me ajudar, porque as pessoas imaginam que por ser filha do Rony, eu tenho a minha vida ganha, eu dependo dele, eu sou rica. Era para você estar tão feliz, você tem tudo que você precisa, que as pessoas devem apontar isso. Eu dependo do meu trabalho, eu trabalho desde os 15 anos, eu estava sem trabalhar já há praticamente 2 anos. Então, na raspa do tacho, sabe quando você está na raspa do tacho? Então eu não tinha dinheiro para finalizando o que você devia ter guardado, né? Tava ali no fim da... O tratamento, meu tratamento do pulmão, eu precisei, a cirurgia não foi paga pelo convênio, então eu tive que pagar. Não. Então não tinha nada mais, né? Nem de carro, tudo. E aí eu precisava de alguém que me orientasse a emagrecer, né? Me orientasse emocionalmente, me orientasse a voltar a viver. Apareceu primeiro uma nutricionista, eu ouvi a nutricionista falando, e foi quando eu comecei a me reeducar na alimentação. Em seguida, a Celi... Você estava descompensando na comida? 100%. Isso, assim, minha mãe tem esse histórico, eu sempre tive, mas eu engordei 30 quilos, né? Então é muito Você não se vê mais no seu corpo, né? Não, você não se reconhece mais. Se você olhar uma foto minha daquela época e de hoje... Claro que hoje eu tenho uma consciência de que eu não preciso ser o ideal. Eu não preciso ser... Eu tenho 48 anos, eu não preciso ser uma mulher perfeita, com formas perfeitas. Isso não significa que você não pode chegar num peso que te agrade. Exatamente. Né? E com o corpo que eu olho e falo, nossa, que delícia, eu cheguei nesse corpo, né? E é assim tudo na minha vida. E aí a Celi, a primeira nutricionista que me ajudou, depois a Celi falou, Tica, vamos dançar. Vocês já se conheciam? Já. Nós nos conhecemos na inteligência emocional. Mas a gente ficou um tempo afastada, a Celi continuou nessa levada, nessa inteligência emocional. Eu me desgarrei um pouco, enfim. A vida. E depois uma terapeuta, amiga minha também, falou, eu vou te atender, a gente vai fazer. Eu falei, mas não tenho dinheiro para pagar. A gente vai fazer, eu quero ver você bem. E foi o momento em que eu tinha muitos altos e baixos de querer morrer, porque eu estava em tratamento de uma doença que demorou muito para ser descoberta. Eu tive um risco grande de vida. Aí, esse risco de vida já não existe mais, então eu vou lutar pelo quê agora? Né? Vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pelo meu corpo, eu vou lutar pelo meu filho. Pelo que eu vou lutar? Né? Então, foram muitos questionamentos e muita coisa. E eu acho que, assim, a gente não consegue se livrar da depressão com uma coisa só. Eu acho que a gente tem que... É um conjunto. É um conjunto. Celi, eu quero
que você dê só uma introdução agora, para a gente poder entender também, além de professora de balé, também como coach. E também como uma pessoa que enfrentou dificuldades. Eu falei há pouco que a gente deve tentar ser constante, mas a vida não é. Não. Eu lembro de uma vez que a Celi veio aqui, para você que não veio eu vou retomar, ela contou que quando ela estava muito próxima a um evento muito legal que eles iam ter de balé, uma apresentação, houve um falecimento na sua família. E você seguiu, seu marido faleceu. E você seguiu. Então, eu queria até entender, quando você procura aprender mais sobre inteligência emocional, sobre coach, tem provavelmente a ver também com as suas superações, né? Tem tudo a ver, porque assim, até esse episódio, a minha vida era um conto de fadas, né? Eu era bailarina, professora, me preocupava, meu mundo era rosa. Até esse episódio eu descobri que o mundo não é rosa para todo mundo. E o que me fez ir para a inteligência emocional foi essa busca, essa dor que eu sentia. Só que assim, além da religião, eu queria saber mais. Porque Celi também é cristã, né? Pô, mas a minha mãe, todo mundo é, mas eu precisava entender mais. Então, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha vida? O que acontece aqui dentro? Eu preciso entender muito mais do que está acontecendo. Foi aí que eu fui para inteligência emocional. E aí hoje eu sou especialista em inteligência emocional e coach. E isso mudou o rumo da minha vida, ou seja, eu consegui colocar minha vida de novo para os trilhos. Porque todo mundo é. Não adianta, você pode ser médico, você pode ser psicólogo, você pode ser coach, A vida é assim. Nós não temos a felicidade, só a felicidade. A gente não pode falar a minha vida... E o que a gente vai fazer com isso, né? Não tem como. Eu acho que esse é o grande X da questão. Vou deixar daqui a pouco a pergunta também para o doutor complementar. O que é que a gente vai fazer com essas coisas que acontecem na vida da gente, isso, né? Não tem como a gente falar, não vai mais acontecer. Vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar é a resposta, entendeu? É como a gente lida com essas coisas. Vou fazer o seguinte. Temos tanto para falar ainda, né? Daqui a pouco eu tenho break. Mas eu vou pedir agora para entrarem as meninas, a Ângela e a Bárbara, que vão fazer uma preparação, é isso, né? É um exercício de preparação. Também. Você também já vai? Também. Por favor, Alessandra. Então, vai lá. Vamos ver o que elas vão fazer agora, que daqui a pouco tem a apresentação também. Tem uma barra que a gente colocou ali. É um exercício, né, Celina? É um exercício de barra que elas fazem. Apresentam também pra gente e a gente continua o nosso bate-papo. Eu já volto. Nosso programa está de volta, a gente está falando agora sobre solidão, depressão. Para esclarecer as nossas dúvidas aqui, eu recebo o doutor Márcio Bassi, que é psicólogo. Estou recebendo também a Celi Carlos, que é coach e professora de balé, e a Alessandra Von, que é chefe de cozinha e está dividindo a história dela com a gente. Dançou agora há pouco, não tinha feito balé desde criança, ficou muitos anos sem fazer. Isso, muitos anos sem fazer. E o que eu acho incrível, que a gente estava comentando aqui fora do ar, é que eu tenho as limitações da idade, mas elas não são limitações limitantes. Você entende? Você consegue isso? fazer tudo que é necessário com o que o corpo oferece. Não é uma limitação tudo que meu corpo oferece. Um corpo saudável, mais magro, mais leve, né? Porque o peso, ele não é só um peso de estético, né? É um peso de saúde, é um peso de frustração, é um peso de dor.
E tudo isso tendo ido embora, né? Eu não sou uma mulher magrinha, nunca vou ser magrinha, nunca vou ser uma Gisele, né? Que é o nosso sonho de consumo. Nunca vou ser. Mas eu sou uma pessoa feliz com o que eu tenho. Satisfeita com o que você tem. Exatamente. Tem uma pessoa na linha que vai falar com a gente que eu tenho certeza que tem muito orgulho de você. Um prazer falar com ele. Olá, Ronivon, boa tarde. Oi, Jaque, como é que você está, meu amor? Boa tarde. Muito bem, um prazer falar contigo. E eu queria aproveitar esse momento que a sua filha está abrindo o coração, contando pra gente a história dela que pode ajudar tantas pessoas. Eu imagino que você tenha muito orgulho dessa superação dela. Queria que você falasse isso pra ela. Claro que tenho. Aliás, fui eu que fiz. Na verdade, é o seguinte, Jaque, ela falou no processo cronológico aí, que a idade não impede, mas ela tem um agravante, ela tem 8 pinos de titânio na coluna. Quer dizer, nem essa prótese, que é complicadíssima, e que pouca gente sabe que ela tem, ela também não esconde, mas não impedem a Alessandra de fazer o balé. Eu levava essa pequenininha, quando ela tinha 5 anos de idade, para as aulas de balé. E ela sempre gostou, mas teve um hiato muito longo nessa história dela e ela entrou, claro, depois de uma cirurgia como essa que eu te falei, de 8 pinos de titânio, e uma tuberculose extrapulmonar, que não é uma coisa simples. Eu quase morri por causa dessa história. Ela encontrou um alívio eventual numa depressão que ela já estava enfrentando anteriormente com o balé. Na verdade, eu acredito que cada pessoa seja um universo diametralmente oposto do outro. Mas ela encontrou no balé essa superação. Ela perdeu quase 30 quilos. Ela está dançando lindamente. Ela não tem mais depressão nenhuma. Ela não tem mau humor, está sempre rindo. Ela está rindo atualmente de fratura exposta nela mesma. Quer dizer, eu acredito sinceramente que existem não digo mecanismos, mas uma coisa próxima disso, que podem mexer na tua cabeça. Na verdade, ela fez tudo isso, essa superação, e não tomou nenhum medicamento. Quer dizer, não foi uma cura medicamentosa. Eu tive depressão e tive que tomar remédio antidepressivo. E mesmo fazendo exercícios físicos, e mesmo fazendo essas coisas todas que são recomendáveis, mas não consegui superar e tive que usar, de fato, esse artifício, que eu digo mecânico, né? Eu pelo contrário, eu acho que medicamento existe para a gente usar. Mas quando você encontra algo que não vai de encontro, não ao encontro, de encontro à sua vida, e que você pode tirar um grande proveito disso, está resolvido o problema. É o caso dela com o balé. E ela está tão animada, parece aquela menininha de 5 anos que eu levava para a escola de balé. Tô vendo o orgulho desse pai, que lindo. Pois é, ela manda fotografias, e ela manda coisas para mim, e me convida para ir assistir as apresentações de balé. Eu, lamentavelmente, com essa vida maluca, que você sabe muito bem, que trabalha com comunicação também, a gente não pode estar presente em todos os momentos. Mas eu estou muito, muito feliz com essa história, por eu ter encontrado, né, nessa coisa tão, vamos dizer, emocional, porque eu acredito, pode estar dando uma bobagem, mas eu acredito que todo problema físico, todo o problema de doença física tem um componente emocional. E nessa história dela, ela hoje é uma menina de 5 anos de idade, cheia de pino de titânio na coluna, saindo de uma tuberculose extrapulmonar, enfim, com uma vida dura. Você sabe que chefe de cozinha não tem uma vida muito simples, né? Trabalham o tempo inteiro, trabalham 10 vezes mais para 10 vezes menos, mas o glamour hoje da gastronomia faz com que as pessoas se esqueçam disso. E eu estou muito feliz com essa história dela com o balé. Cada dia mais ainda, viu? Que lindo, Ronivon. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que essa história vai servir de incentivo para muitas pessoas que estão nos assistindo. Daqui a pouquinho ela vai dançar aqui pra gente mais, viu, Ronivon? Muito obrigada, viu? Já pensou eu fazendo balé, um padedê com ela? Olha, a gente cresceu, eu cresci ouvindo sempre a história de vocês. E você falando como você foi pai e mãe em muitos momentos na vida dela, né? Poderia fazer balé com ela. Não consegui ser pai, não. A minha ligação com ela é absolutamente maternal. Todo dia das mães ela manda presentinho e cartão para mim. Feliz Dia das Mães, papai. Ah, que lindo. E um dia ela estava em Nova York, eu estava em uma mega depressão, porque eu
ela não estava aqui, eu não sabia por quê. Quando ela me ligou de lá e disse Feliz Dia das Mães, papai, acabou o meu problema. Ai, que lindo, que linda relação. Obrigada por ter participado, Rony. Um prazer Obrigado, falar com você. Uma ótima tarde. Beijo grande. Beijo, obrigada. Tchau, pai. Te amo. Ai, como que é ouvir essas palavras do seu pai, que eu tenho certeza que é um orgulho para ele, como se você tivesse de novo 5 anos. E é engraçado, ele sempre Você falou se emocionou, pra mim, né? ele sempre falou pra mim, filho não cresce. E eu não entendi esse, né? Eu tenho um filho hoje de 24 anos, que está casado e tudo mais. E ele me vê, eu falo, pai, eu tenho quase 50. Não, filha, você não tem quase 50. Eu tenho quase 50. Ele me vê como essa menininha de 5 anos. E o mais legal é que hoje ele vê essa minha mudança, da alegria, de eu chego na casa dele, estou sempre fazendo uma brincadeira, uma coisa, mas que eu acho que é todo esse contexto de querer mudar, né? Celi, qual que é o peso do balé? Ela já falou que é um trabalho multidisciplinar, né? Então teve a terapia, teve a nutricionista, mas como você vê a importância, eu coloquei a palavra peso, mas eu vou trocar, a importância do balé na vida dela e de outras pessoas que você deve ajudar muito? Então, o balé ele não é apenas um exercício físico. Já, o balé a gente cuida de tudo, a gente cuida das emoções, da autoestima, o balé emagrece. Você tem que estar com a sua mente o tempo todo em movimento, porque você tem que prestar atenção, porque tem os movimentos. Então, tem todo um trabalho mental só no balé. Então, assim, não é só um trabalho físico. O físico, ele é um complemento, entendeu? Mas só o fato da autoestima. E muitas pessoas como a Alessandra, e como muita gente que eu respondo o tempo todo no meu WhatsApp, no meu Instagram, que esse era um desejo de criança. A gente conversou aqui com as meninas e uma delas estava me falando que tem 33 anos, né? É um desejo de criança. Uma estava com você já desde Já, novinha, né? E segue, que é a Bárbara. Mas a Ângela começou agora, com 33 anos. Você foi ao balé com 5 anos, mas ficou por muito tempo sem ir e volta com 40... Voltei com 47. Com 47 anos. Então, não existe uma idade limite, né? Não existe. Aí as pessoas me perguntam assim, mas eu sou gorda, mas eu sou velha. E aí eu pergunto, você tem um corpo? É aquilo que você falou, né? O que o corpo pode fazer, né? Você tem um corpo que se move, você pode fazer balé. Agora, doutor, eu queria entender sobre a importância disso. Então, quando a Alessandra coloca muito bem esse processo multidisciplinar, então tem o médico, tem o terapeuta, tem o nutricionista e ela encontrou no balé esse escape, essa felicidade. Existem vários hobbies que podem auxiliar quem tem depressão, sim, não? Sim, eu vou até completar, me permitindo, né? A atividade física proporciona a liberação de hormônios de alegria, bem-estar. De alegria e felicidade. Proporciona relação com outros e sentido. O ser humano precisa de sentido de vida. Mais do que felicidade. Se a gente tem sentido, a gente começa a ter qualidade. E respondendo a pergunta sobre a questão interdisciplinar, é necessário, né? Porque, querendo ou não, se você não tivesse o terapeuta, não tivesse o psiquiatra, não tivesse até o apoio familiar, que me parece ter sido bem presente, sim, mesmo o balé não teria dado conta sozinho. Sim. Nada dá conta sozinho, né? É uma construção. É um todo, né? É um todo. Se não tivesse a construção toda, muitas vezes o ser humano fica no isolamento, né? Aproveitando que a gente está falando de depressão e isolamento, e existem vários tipos de isolamento. Mas a pessoa com depressão, ela se sente só? Queria entender um pouco isso também. Sente só. Não porque ela esteja só, mas porque a percepção de mundo que ela tem é que ela não tem contato. Ela falou que a dor traz muita solidão, que foi o primeiro momento que ela viveu ali com o problema na coluna. E a depressão é uma dor invisível, você não consegue. Nem o outro pode mensurar, né? Quanto que é essa dor, né? Sim, sim. Mas não existe só a dor física, né? Produzida pelas várias situações que a Alessandra passou. Mas existe a dor emocional, o vazio, né? E o vazio grita, porque esse é um tipo de solidão. A pior solidão que tem é do vazio, onde você muitas vezes tem um familiar, tem amigos, mas você não consegue o contato, não consegue passar a ponte que ligue o seu mundo com um deles, né? Não consegue fazer essa transição. Vocês sabem que eu quero aproveitar muito esse bate-papo para que pessoas possam ser abençoadas em casa mesmo, porque o que eu acho muito importante da história da Alessandra, eu vivi momentos muito interessantes na minha vida que a maioria das pessoas nem imaginam.
E aqui, sorrindo todos os dias, né? E eu digo que ainda bem que eu tenho esse trabalho, porque eu conseguia, de fato, pelo menos ali durante 1h30, 2 horas, esquecer de algumas coisas que estavam acontecendo. E, às vezes, a pessoa pensa assim, e de fato, parece que algumas pessoas vivem uma vida mais difícil que outras. E, às vezes, para algumas pessoas, é uma coisa atrás da outra, que foi o que aconteceu com você. Então, alguém talvez esteja nos assistindo hoje falando, nossa, mas para mim, foi um problema atrás do outro, deu tanta coisa errada. Peraí, a gente tem um exemplo de alguém aqui que superou. Não é foi de só fato pessoa. uma coisa atrás da outra. Acontece com várias pessoas. Não é isso, meninas? E assim, foi questão física, de saúde, que acho que é o que mais mexe com o ser humano, imagino eu. Questões emocionais. Porque a saúde, você não tem nada que você possa fazer para resolver, né? Outras áreas você, né? Mas saúde não tem muito o que fazer, né? E aí, então, eu saí do circuito de saúde, eu saí do circuito de trabalho, eu saí do circuito social, tudo, né? E... Mexeu com a sua autoestima, porque mexeu no seu peso, né? Exatamente. E assim, eu fiz esse vídeo dia 17 de agosto de 2017. 17 de janeiro de 2017. E nesse ano e meio, mais ou menos, eu posso dizer, é possível. É possível. Porque nesse dia, era o dia assim, em que ou eu matava ou eu morria, sabe? E eu descobri que eu poderia... Tipo um dia limite mesmo, Dia né? limite. Eu descobri que eu podia matar. Matar o quê? Matar o que me fazia mal, né? Você falou, eu quero parar aí, seu bate-papo, porque você falou uma coisa que eu ouvi uma vez de uma pessoa depressiva que tinha tentado suicídio, doutor. E ela falou assim pra mim, não é que eu queria morrer, eu precisava tirar essa dor de mim. Ela quer matar a dor. O suicida, ele não quer O que morrer. ela quer matar Ele quer é a matar, dor, ele quer né? matar a dor que ele sente. Ela quer viver. Pode Porque continuar, o suicida desculpa, que Alessandra, quer eu te te cortei, matar, porque eu acho que mata. isso é a definição de várias pessoas que têm depressão que me disseram, mas por que se mata? Mas não é porque quer morrer, gente. Não é gente quer isso, viver, né? a gente quer ver feliz. A pessoa né? que está em casa, ela tem que entender que dores, o ser humano vive, a gente vive com dor. A diferença é como as nossas escolhas vão ser para enfrentar a dor. Você me trouxe um dado agora há pouco nos bastidores, eu queria que você trouxesse esse dado agora, por favor. Há uma pesquisa científica de que daqui 20 anos, 50% da população vai ter depressão. 50%, gente, é um número muito grande. Então, assim, se não sou eu, é a minha vizinha. Se você tem 2 filhos, não é você, é seu filho. Então, olha como você está dentro da sua casa, como você está lidando com seus filhos, presta atenção. Hoje, 80% dos adolescentes que fazem faculdade e que saem da faculdade não conseguem entrar no mercado de trabalho, não porque eles não têm capacidade técnica, tem até muito, porque hoje em dia tem aulas de tudo quanto é coisa. Eles saem de lá tecnicamente muito bons, mas psicologicamente e emocional incapazes de assumir qualquer cargo. Então, olha só, 20% das pessoas que fazem faculdade entram no mercado de trabalho. É muito pouco, né? Alessandra, eu queria que você concluísse para nós. 1 ano e meio. E o seu pai falou, você falou. Eu sei que alguns psicólogos não gostam de usar a palavra cura, mas eu amo a palavra cura. Porque eu queria ela que existe, você... Exatamente. A gente usa remissão. Remissão. Então. Como que foi esse processo nesse 1 ano e meio para hoje você estar tão bem reconhecida pela família de uma maneira tão diferente? É um processo. Que não Também é não é assim, né? Não, e não é um processo em que eu todos os dias estive sorrindo. Tive muita Imagino dor. que ir não é fácil, né? Porque procurar ajuda para o depressivo é difícil, É né? muito difícil, porque, primeiro, dá trabalho. E você está tão cansado daquele sofrimento que você Você quer... lembra da primeira aula de balé? Do primeiro dia? Que Do você primeiro foi? dia de balé? Lembro. Foi muito legal. Porque foi um momento em que a gente fazia a aula do balé emocional. Então, que a gente tinha um relaxamento muito voltado para as nossas emoções, né? Hoje a gente tem, mas não tanto. Hoje a gente tem mais aula de balé mesmo. Porque o legal... Mais profissional. Mais profissional. Porque o legal do balé é que ele mexe assim, com o teu corpo, óbvio, mas mexe com a tua cognição, com a tua memória. Gente, guardar uma coreografia hoje, apanho muito. Mas isso me dá uma satisfação em saber que eu consegui guardar 3 passos, 4 passos. E o balé exercita tudo, né? Você está Tudo. exercitando a mente, você está Coordenação exercitando o motora. corpo. Eu tenho, infelizmente, que finalizar. Alessandra,
Como eu agradeço. Obrigada por ter querida, foi muito trazido essa história para nós, porque eu acho que quanto mais a gente falar de gente real, de vida real, mais a gente pode ajudar quem está em casa. E esse é o nosso principal objetivo, é levar informação de qualidade para você. Pra quem está em casa, ver que tem jeito. Tem solução. É possível. Se ele queria que você... tratar. É possível. Eu vou pedir para o doutor também dar as considerações finais. Se ele, eu queria pedir para você falar brevemente para a gente sobre essa escolha do balé em várias faixas etárias. Dá tempo e pode ser uma excelente ajuda, né? Gente, dá tempo. A dança é para todos, o balé é para todos. Eu estou aqui, eu tenho 30 anos de carreira. Faço balé desde os 5 anos de idade, eu tenho 51. E eu estou aqui para falar, dá tempo. Se você é gorda, se você é magra, se você é velha, esquece isso. Vem pro balé, tem jeito. E para você que está em casa e se achando a pior do mundo, ou que não tem mais jeito, e que sua vida é uma vida que tem muito sofrimento, sofrimento e dores todos nós vamos ter. Mas procura ajuda, tem jeito, a vida é boa assim. Eu tenho que encerrar. Quanto tempo essa coreografia fica pronta, essa de hoje? Ah, é rapidinho. Não, quanto tempo para elas prepararem essa coreografia? Ah, já estão prontas, elas entram. Não, quanto tempo demorou? Não tô conseguindo fazer a pergunta para a coreografia ficar pronta. Quanto tempo elas se prepararam? Uns 40 minutos já, ela já consegue hoje. Hoje a Alessandra já dança na ponta. Pega rapidinho. Hoje Ó, já... eu vou passar o contato da Alessandra, que é o Instagram, que é @AlessandraVon, é isso? Isso. Alessandra Von, para você entrar no Instagram e poder acompanhá-la. Alessandra, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Vou pedir para você já se posicionar, que eu vou chamar as meninas também, que a gente vai encerrar com a apresentação. Quero agradecer também a sua participação, Celi. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o Insta, que é @CeliCarlosBallecia. Tá passando direitinho para vocês. Tem o YouTube, Celi Carlos Ballecia, e o site www.ciaballet.com.br. Para quem quiser mais informações, no site tem, né? No quem quiser fazer balé e tudo mais. Tem telefone, tem todas as Obrigada por ter vindo, viu, Celi? Eu que agradeço, já. Doutor Márcio, eu queria que o senhor deixasse um recado final para quem está nos assistindo e sofre com a depressão, percebe isso, não consegue pedir ajuda. Infelizmente, eu tenho um pouquinho de tempo. Tem problema. Solidão, tristeza, angústia não são apenas mares do nosso cérebro, são mares que podem nos afetar e destruir. Então, se você tem essa dificuldade, se você passa por isso, procura ajuda, né? Melhor procurar ajuda enquanto há tempo do que se deixar consumir e se isolar por algo que pode ser tratado. Muito obrigada, doutor Márcio. Foi um prazer te receber aqui, viu? Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 8627 6788 e o Facebook, que é psicólogo.marciobassi. Tem também o e-mail psicólogo.marciobassi@gmail.com. Mais uma vez, obrigada, doutor. Eu que agradeço. E eu vou encerrar o nosso programa com mais apresentação de balé. Eu vou pedir para a Bárbara e para a Ângela entrarem novamente e junto com a Alessandra, elas apresentam para nós. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Um beijo grande, até amanhã. Tchau.